Olá pessoal, a gente está mostrando agora mais uma ferramenta para acompanhamento dos nossos alunos. Estamos aqui no curso Pacto Tutor, mas essa ferramenta pode ser acessada por qualquer dos elementos do curso, seja aluno, tutor ou professor. Porém, para que ela seja acessada, é necessário que o professor habilite a ferramenta chamada Gizmo, certo? Então ele vem no bloco aqui, adicionar, ela está fora aqui porque já está adicionada, e coloque Gizmo. Uma vez adicionada, o que é que vai acontecer? Você vai clicar na ferramenta, certo? E aí ela vai abrir outra janela e exibir os dados que você necessita. Vale salientar que o Gizmo acessa diretamente o banco de dados do seu curso e aí mostra de forma gráfica todas as informações, tá certo? Que de outro modo você só poderia acessar através do Excel, fazer a planilha e tudo mais, essa ferramenta já faz para você. Bom, tá aqui ela, certo? Ela ainda está sendo traduzida pelo professor Jorge e os seus alunos, mas algumas partes já estão prontas, tá bom? Como essa parte dos menus. Eu vou explicar tudinho já já. Aqui é o nome do curso, aqui é um pequeno tutorial do próprio Gizmo. Ele é um plugin que é adicionado ao Moodle e assim você tem a visualização como eu já falei. Aqui atrás estão todos os nomes dos participantes. E tá aí só uma pequena desvantagem dele por enquanto é que você não consegue fazer essa reunião por polo. Aparecem todos os participantes, alunos, professores e tutores, e aí você tem que selecionar aqueles alunos todas as vezes. É o único incômodo dessa ferramenta, tá bom? Aqui embaixo, se você observar, você tem a linha do tempo, certo? Você clicar aqui e fechar ela para um lado ou para o outro, ele tem delimita o tempo da informação que você está colocando aqui. Então, ele coloca do início do curso, certo? 31 de janeiro, até 15 de abril, 15 de abril, 1º de abril, desculpa, de 2015, que é a última informação que ele tem registrado, tá bom? Então, se fosse hoje a informação, ele apareceria aqui. Vamos lá para as guias. No arquivo, a gente tem algumas opções, certo? Que é interessante você dar uma olhada depois, são opções bem simples, que não vale a pena a gente colocar aqui. A questão de gravar, que é para você registrar e salvar, e sair. Aqui os alunos, que você vai poder ver acesso por aluno, visão geral de acesso e só dos recursos. Aqui somente os recursos, alunos e acessos. Aqui as atividades, todas as atividades que estão lá no curso. Vale a pena lembrar que aqui, por exemplo, não tem chat, porque não tem um chat aqui. Então, tarefas 2.2, fóruns ao longo do tempo e os quizzes. E aqui uma ajuda, mas ela está toda em inglês, tá bom? Aqui, se você olhar bem, tem aqui mostrar a lista dos usuários, aqui mostrar os professores, só a lista dos professores, aqui os recursos, aqui são as tarefas e aqui os fóruns. Nesse caso daqui, os testes. Mais uma vez, só vão aparecer aqui todas as informações, todas as atividades e recursos que estão foram colocadas, habilitadas no curso. Tá bom? Então, vamos estar começando. Vamos lá. Aqui a gente está vendo os alunos, visão geral dos acessos aos recursos. Lembrando que você pode ver os acessos os recursos em separado e as atividades, certo? Aqui vocês podem notar que tem 3 alunos marcados, que obviamente eu não vou estar revelando os nomes. E toda vez que você acrescentar um aluno aqui, ele vai ser acrescentado ou retirar, certo? Note aqui que aqui embaixo aparece o aluno, a quantidade de acessos máxima, ele bota um número 30, gerado por ele mesmo, e aqui a quantidade por aluno. Então, esse aluno aqui acessou 26 vezes, 13 e 20. Aqui tem outra visão geral dos alunos, só dos recursos. Aqui ele apresenta todos os recursos,
tá bom? Que vão ser tomados no eixo X, e aqui tem o nome dos alunos inicialmente que eu selecionei. Então, você seleciona primeiro os alunos, e aí tudo que você for fazer daqui por diante, vai ser levando em consideração aqueles 3 alunos. E uma coisa interessante é o seguinte, ele gradua para você em cores, tá vendo? Então, quem acessou mais, aqui foram 10, que foi esse aluno aqui do meio. Tá vendo? Esse aqui 6. E toda vez que você passa, ele vai dizendo quantas vezes o aluno acessou. O máximo é 18, mas lembrando que nenhum deles é o que é máximo. Por quê? Porque eu selecionei apenas 3 alunos. Então, outro aluno é que acessou mais 18. Então, o professor, de repente, pode colocar como premiação para quem mais acessa, e aí ele fala só no final, ó, tal aluno acessou mais o recurso tal que eu disse que era chave. Então, ele vai ganhar uma premiação. E aí ele pode mandar fazer um banner, alguma coisa assim especial, e mandar para a turma toda, como forma de incentivo. Ou até mesmo uma pontuação X. Tá certo? E aqui, toda vez que se clicar, ele vai ser retirado aqui do eixo X. Vamos a outro. Agora a gente está tendo a visão geral das atividades. Tarefas 2.2, visão geral. É esse primeiro aqui. Aqui estão os alunos que eu marquei, certo? Os 3 aqui. E aqui eles vão para a linha, para o eixo X. Então, o que está aqui ele vai para o eixo X e aqui ele coloca as tarefas. Mais uma vez, toda vez que você passar aqui, ele está, no caso, colocando a nota. Certo? 0 e por aí vai. Note que tem essa parte aqui porque a nota ainda não foi colocada nesse aluno X aqui para essa atividade. Certo? Então, o Gizmo traz tudo de forma gráfica bastante interessante. Note também que aqui tem o período. Se eu movimentar aqui, esse período ele vai estar alterando também. Outra coisa interessante é com relação ao fórum. Muitas vezes os professores colocam fóruns para que os alunos acessem, e eles têm duas funções básicas a fazer dentro do fórum. Eles têm que ler o fórum e têm que escrever no fórum. Então, o último curso que eu coloquei, eles tinham que escrever pelo menos 2 postagens. Tá certo? É o limite, mas quem escrevesse mais teria mais pontos. Então, quando você seleciona os alunos aqui, certo? Eles vão ser colocados mais uma vez na linha X, e aqui você tem duas colunas, uma vermelha e outra cinza. Aqui tem o Write e Read. Como eu falei, esse plugin ainda não foi totalmente traduzido. Aqui você tem escrita e tem leitura. Então, o aluno X, ele leu 5 vezes, significa que ele deu cliques, lendo 5 vezes alguma coisa lá no fórum, e escreveu apenas uma. Esse outro leu 14 vezes e escreveu 3. Esse aqui 7 e 1. Então, é muito prático isso daí. Tá bom? Outra coisa também que eu quero alertar é que toda essa informação daqui você pode gravar, clicando com o botão direito, mas especialmente as atividades, clicando aqui, ó, exportar gráfico como imagem. Então, lembre-se sempre, dá uma passadinha e esperar um pouquinho para que o Gizmo mostre o que está acontecendo. Como todo programa no Windows ou Mac ou qualquer plataforma, ele sempre vai ter uma instruçãozinha se você esperar um pouquinho. Vamos para outro. Bom, aqui a gente tem outra informação interessante, que aqui fóruns ao longo do tempo. Notem que o nome dos alunos desapareceu porque eu escondi aqui, ó, tá vendo? Show menu. Se eu clicar aqui, aparece o nome. Eu não quero fazer isso para proteger a identidade dos alunos. E aqui você tem o número de submissões e aqui tem o tempo, a linha do tempo. Olha aqui embaixo, eu vou diminuir, estreitar essa linha, para ver o que é que acontece. Como a gente não teve muitas postagens, ó, algumas vezes ele coloca isso, porque não teve dados para colocar. Vamos aumentar. Pô, chegou. E eu quero salvar isso aqui, eu só faço salvar o gráfico. Tá? Então, vamos lá. Para outra, eu fiz alguns testes nesse curso específico, tutor online presencial, na realidade 2. O primeiro é um termo de compromisso e o segundo é a avaliação do curso. E aqui ele coloca para aqueles 3 alunos, está aqui as 3 colunas, certo?
quem teve a nota X. Nesse caso, a nota foi muito relativa, não vale a pena explicar muito, mas a nota máxima era 6 e o aluno tirou 6. Os outros dois não tiveram nota. Então, isso é uma forma de você poder acompanhar quem tem nota ainda a ser resolvida e qual é fazer o acompanhamento do total de notas obtidas. Vamos ver outra coisa muito interessante, é o acesso por aluno, certo? Está aqui. E ele coloca o nome dos alunos aqui no eixo Y e o tempo, certo? Eu não vou estar mexendo na linha do tempo aqui por enquanto, mas notem que entre 1 de agosto e 1 de setembro a gente teve tantos acessos desse aluno X aqui, tá vendo? E aí, se você passar aqui, ele dá exatamente a quantidade de acesso que houve, mais ou menos no período, certo? Então, perto do dia 1 de outubro, e aí quando você passa o cursor, ele mostra exatamente. No dia 27 de setembro, teve 2 acessos. Então, é muito interessante a forma que ele mostra. Então, pessoal, essa é a visão geral do Gizmo. Eu espero que vocês aproveitem bem, tá bom? Isso aqui eu vou estar mostrando também para os alunos, porque eles têm o direito também de saber como é que está a questão do acesso deles. Eles têm direito a saber todas essas informações daí, tá bom? E é interessante que vocês utilizem bastante essa ferramenta. Ela está sendo desenvolvida e em breve vai estar tudo em português, tudo com mais até opções, tá bom? Muito obrigado e até mais.